A palavra de hoje é Mateus 25, do 14 ao 30. Fala sobre a parábola dos investimentos, o bom administrador. A história fala sobre um investidor que iria viajar e deixou algumas moedas, na época chamava-se talento, e deixou com alguns administradores. O investimento dos talentos. Digo também que o reino será como o Senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e investiu-os, e ganhou mais 5. No caso, ele dobrou. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Esse também dobrou os investimentos. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar as contas com ele. Então o servo que recebera 5 talentos aproximou-se do senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confirmou 5 talentos, o senhor me confiou 5 talentos, e aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiastes, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta aonde não semeou. Por isso, tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está. Toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devieis ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta, mais os juros. Olha que interessante, aqui o senhor, ele perdeu dinheiro, porque um talento numa época era um valor. Assim como o nosso real hoje, R$ 100 hoje, tem a capacidade de compra, que é uma. Daqui 3, 4 anos, R$ 100 é como se fosse 70, R$ 60. Pois quem tem mais lhe será confiado. Sendo assim, tirarei dele o talento que lhe confiei e darei-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e a possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou a nós? A Bíblia que ela fala em talento, em dinheiro, porque o dinheiro ele chama a atenção do homem. Mas Deus nos confia tanta coisa. Pessoas, família, saúde, bens. Como que nós estamos vivendo? Eu tive um sonho essa noite. Eu fiz um propósito com Deus de 365 dias. E eu fiz o primeiro dia, por questões ali que eu me embananei no segundo dia. Achei que ia chegar um horário, cheguei literalmente no outro dia em casa. Não consegui fazer o segundo dia. Não consegui fazer o terceiro dia e assim por diante. E aí Deus me deu um sonho. Eu sonhei que tava numa cena tipo CSI. E aí os policiais chegavam numa cena e tinha um japonês lá. E esse japonês, ele era famoso. E ele já era de uma idade, né? Até tava mais gordinho, assim, tal. Um senhor já de idade, tinha ido de arrasta. Aí os peritos, quando abriram a boca dele, assim, pá, tinha uma joia bem bonita. E aí eu acordei e peguei e falei: eu preciso assistir CSI. Falei: não, hoje eu vou assistir CSI, será que tem essa cena? Aí Deus falou pra mim, Deus me deu essa palavra dos talentos, ele me lembrou. E veio ao meu coração a questão de que aquela joia é o que eu tô guardando na minha boca. A palavra que a gente deixa de proferir, a pregação que a gente deixa de fazer. Hoje a gente vê muitos palcos famosos pregando, e a gente se imagina lá, a gente se imagina assim, falando pra uma multidão de pessoas. Mas o que tá no meu alcance, o que tá no teu alcance hoje, a gente tá fazendo? A gente tá tentando evangelizar o vizinho, a gente tá aconselhando um sobrinho, tá fazendo o mínimo. Será que a gente tá fazendo isso? Os nossos objetivos? Será que a gente pensa muito lá na frente e acaba deixando o que é possível fazer aqui e agora? E eu pedi perdão a Deus, porque eu tive meus motivos e foram motivos bons. Mas eu, como administrador daquilo que Deus confiou, se fosse uma coisa mais séria, se fosse uma venda que eu iria ganhar uma boa comissão, será que eu não ia dar atenção? Porque, mesmo eu tendo meus motivos, eu poderia ter parado tudo e ter feito. Assim como agora, ó, tô com uma camiseta toda desgastada, cabelo tentei pentear, não deu certo. Mas isso aqui não é o foco não sou eu. O foco é a palavra. Mas por questões pessoais, a gente acaba tentando trazer pra nós e acaba deixando o principal que é de lado, que é a joia, que é a palavra de Deus. E a gente vê que assim, ó, quando a gente sai do caminho que Deus
trilhou para nós, a gente começa a viver segundo o que os nossos corações nos levam a viver, a gente acaba tentando fazer planos nossos, que não são planos de Deus, e acaba se afastando cada vez mais de Deus e cada vez mais dos objetivos. E aí muitas pessoas se perguntam, por que eu não me sinto feliz? Tristeza também vem, é normal, é natural, mas a maioria das pessoas vivem na tristeza, enquanto outras pessoas parece que vivem o propósito delas. E eu parei para analisar. O que eu tô fazendo hoje, o que eu tô fazendo agora, já era pra eu ter feito há muito tempo atrás, pelo menos uns 3, 4 anos. Eu fui postergando. Questão de vergonha. Vergonha, na verdade, isso aí é questão de individualidade. Porque o que é pra ser feito, tem que ser feito. Se fosse pra salvar minha filha, se fosse pra salvar minha esposa, se fosse pra salvar minha mãe, qualquer parente, eu ia dar um jeito, não ia ter que ter vergonha. Mas pra palavra de Deus, quantas vezes a gente tem vergonha? E às vezes a nossa vida não evolui em muitas outras coisas, porque a gente simplesmente ignora e não faz com excelência aquilo que é pra Deus. Hoje quero deixar essa palavra para você, compartilhar um pouquinho do que eu vivi, para que, de acordo com as minhas experiências, assim como eu observo e absorvo a experiência de outras pessoas, você não precise cair no mesmo buraco que eu caí, ou você não precise perder tempo, um tempo precioso que Deus reservou para sua vida. Quero orar com você, para que nós possamos cada vez mais ser sensíveis ao Espírito Santo e ter uma maturidade espiritual, não só viver por emoção, mas que a gente possa buscar o Senhor com frequência. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, estar dispostos ao Teu Espírito Santo, que o nosso coração possa estar sempre atentos à Sua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor, mesmo com a nossa imaturidade espiritual, fala de uma forma que nós possamos Te ouvir e que nós possamos estar sempre atentos a Ti. Em nome de Jesus, declaramos que o Senhor é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Muito obrigado pelo Espírito Santo, que Ele se faça sempre presente em nossas vidas e em nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te prospere.